Boa tarde, hoje eu, Emanuele, juntamente com a Marina do terceiro ensino médio B e com a Tainá do terceiro ensino médio A, vamos falar um pouco sobre a obra do Eça de Queiroz, A Relíquia, que foi publicado em 1887 na cidade de Porto, em Portugal, e chegou ao Brasil por meio de folhetins publicado pela Gazeta de Notícias, que rodou depois no Rio de Janeiro no período de 1875 a 1942. Analisando esse contexto histórico de Portugal e da Europa como um todo, nós vemos que eles estavam passando por esse período do realismo, né? E a Europa estava passando pela segunda fase da Revolução Industrial. Então, tinha várias modificações, diversos progressos acontecendo, tanto modificações na ciência como progressos na ciência, né? Progressos nas cidades, na socialização dos indivíduos, em equipamentos para estudos e etc. E com isso, a ciência ela começou a ganhar força. E também as pessoas começaram a contrariar a ideia do que a igreja passava, né? Começaram a contrariar as ideias que a igreja pregava. E a ciência foi ganhando esse poder. Já em Portugal, a igreja ainda tinha grande poder sobre a sociedade. E em Portugal a taxa de analfabetismo era muito grande, tanto que eles também estavam sofrendo com uma crise econômica pelo fato, né, da família real ter fugido para o Brasil naquela época, então eles estavam sofrendo bastante com questões econômicas. A escola literária, né, antes do realismo, era o romantismo. E aí a gente consegue analisar esse surgimento do realismo em 1865 com a questão de Coimbra. O realismo e o naturalismo, pelo fato deles andarem juntos, assim, né, lado a lado, você pode achar muitos traços, né, na obra A Relíquia, com os traços do naturalismo. Por quê? Justamente porque tanto o realismo quanto o naturalismo, uma complementa a outra. Então é por isso que eles estão tão ligados e pode haver traços, sim, do naturalismo na obra. Vou fazer um resumo sobre o livro. O livro A Relíquia é um romance, faz parte do realismo, tem um narrador como protagonista em primeira pessoa e a história se passa lá em Portugal, no século XIX. Vai contar desde a infância até a maturidade do personagem. O protagonista é o Teodorico Raposa. E ele conta um pouco sobre antes dele nascer. Ele fala do seu avô, que se chamava Rufino da Conceição, e era padre em Évora. O seu pai, que também se chamava Rufino, e foi nomeado como diretor da alfândega em Viana. Então ele saiu lá de Évora, foi para Viana. Chegando lá, ele encontra o comendador Goldinho, que tinha duas sobrinhas, a Dona Maria e a Dona Rosa. Então ele vai conversar e ele conquista a Dona Rosa. Então eles começam a namorar, se casam e assim nasce o protagonista. Então na sexta-feira da paixão nasce o Teodorico Raposa. Mas no dia seguinte, no sábado de Aleluia, a sua mãe falece. Então o pai do Teodorico vai criar ele. Porém, quando ele tinha 7 anos, o seu pai e o seu avô falecem. Então, a sua tia, Maria do Patrocínio, que tinha o apelido de Tite, vai cuidar dele. Então, ele vai para Lisboa. E a Tite, a sua tia, é uma pessoa muito religiosa, muito devota. E ela tenta sempre levar ele para as rezas, para as missas, para essa vida toda de santidade, de uma conduta toda certinha. E ele não gosta disso. Teodorico quer coisas totalmente contrárias. E ele faz isso tudo por obrigação. E quando ele tinha 9 anos, ele é mandado então para o internato. Lá ele encontra um menino que se chamava Crispim e eles se tornam muito amigos. Certo dia, um outro menino veio provocar eles e o Teodorico não gostou. Então ele vai lá, bate no menino
ele começa a ser temido por aquelas pessoas. Nessa mesma época, ele começa a beber, a fumar, a ter novas paixões, e então ele começa toda nessa vida, né, de mentiras, porque ele não contava nada disso para sua tia. Nas cartas que ele mandava, ele dizia para ela que estava tendo uma vida totalmente religiosa, com a conduta toda certa. Ele ia uma vez por mês para a casa da sua tia. Lá ele se comportava todo certinho. Depois que ele termina os seus estudos, ele vai para Coimbra estudar direito e ele continua com a mesma vida, de mentiras, e por ele ter essa vida de fumar, de beber, de vários amores, ele recebe o apelido de Raposão. Lá em Coimbra, ele conhece a Adélia, que se torna a sua amante, e depois que ele se forma, ele volta para Lisboa. Só que ele continua ainda com a Adélia e mentindo para sua tia. E nesse momento ele preocupa com a herança dela, da Tite, porque ele era o único parente dela, mas ela tinha aquela vida toda religiosa, então ele se preocupava em ela deixar a herança para alguém da igreja. Então, agora ele pensa, tem que fingir muito bem para que a tia acreditasse nele, para que deixasse toda a herança para ele. Então, a Adélia não gostou disso, então ela vai e arruma outra amante. Então, o Teodorico fica muito chateado com isso. E a tia dele oferece para ele uma viagem para a Terra Santa, para Jerusalém. E ele vai, por estar muito chateado, ele vai e aceita a viagem. E ele promete para a Tite, para a sua tia, que vai trazer uma relíquia ligada às coisas sagradas lá da Terra Santa. E assim ele vai para a viagem. Quando ele chega em Alexandria, ele conhece o Dr. Topsius, que vai ser o seu companheiro de viagem. Ele era um pesquisador e assim eles vão. Na primeira parada, ele conhece uma moça, uma inglesa, a Miss Mary. Então ele se envolve com ela, se encanta e começam a ter um caso. Enquanto ele estava lá tendo o caso, o Dr. Topsius estava lá fazendo as suas pesquisas. Depois, quando eles precisam partir para Jerusalém, ele vai se despedir da Miss Mary e ela dá um embrulho de presente para ele. Nesse embrulho tem um bilhete assinado por MM e dá uma camisola. Então ele vai para Jerusalém. Quando ele chega lá, ele acha o lugar totalmente chato, sem graça. E ele dizia que lá só tinha comércios e rezas. Então, um dia ele estava perto de uma árvore, ele acha um galho e pede para alguém fazer uma coroa, para ele levar para sua tia e dizer que foi a coroa de espinhos que Jesus usou quando foi crucificado. Ele então vai embrulhar em um papel semelhante que o da Miss Mary deu para ele. Lá em Jerusalém, ele tem um sonho, no qual ele e o Topsius estão lá na sexta-feira da Paixão, quando Jesus foi crucificado, né? E ele vê tudo como uma nova história, começando lá pelo julgamento de Jesus. Ele dizia que os amigos de Jesus deram para ele um vinho, no qual ele ia aparentar morrer, ia fingir morrer. Depois que ele fosse para o sepulcro, os amigos iam lá e tirariam ele e fingiriam que ele teriam ressuscitado. E no dia seguinte, aquelas mulheres que amavam Jesus iriam ver o sepulcro, estaria vazio, e elas iriam dizer que ele havia ressuscitado, mas que no final não deu certo e os amigos teriam tirado Jesus morto. E aí o raposão acorda, e todo desanimado, com vontade de voltar, de ir embora, e ele retorna então com o Dr. Topsius. Quando ele chega em Alexandria, ele encontra um português, o Alpedrinha. E ele diz que a Miss Mary teria partido com o italiano. E aí o raposão, quando sabe disso, ele fica totalmente triste, chateado. Ele pega o embrulho que a Miss Mary tinha dado, o suposto embrulho, e joga fora. E ele volta para Lisboa. Quando ele chega lá, sua tia tá toda animada, toda admirada, faz um jantar de homenagem, né, para aquele sobrinho que foi para a Terra Santa, aquele sobrinho que tinha uma ótima conduta. Então ele vai para o jantar, lá ele conhece o Padre Negrão, e quando está acabando o jantar, ele vai entregar então o embrulho, né, com a coroa de espinhos, para dizer que era a relíquia que ele trouxe da Terra Santa. Quando a sua tia abre o embrulho, ela se depara com um bilhete assinado, né, por MM e uma camisola. Então ela fica totalmente chateada, fica com muita raiva, manda o raposão, né, o Teodorico, ir embora, e ele vai para a rua. Lá na rua ele começa a vender então algumas relíquias que ele trouxe lá da Terra Santa,
E depois de algum tempo, ele fica sabendo que a sua tia Tite morreu e que deixou toda a herança para o Padre Negrão. E ele fica sabendo também que o Padre Negrão tinha um caso com a Adélia, que era a sua antiga amante, e que a sua tia só deixou um óculos velho para ele. Depois de algum tempo, ele encontra o seu amigo, aquele que ele conheceu no internato, o Crispim, e o Crispim vai dar um emprego para ele na sua firma. E faz uma proposta para o Raposão. Diz para ele se casar com a sua irmã, a dona Jesuína. Mas aí o Raposão foi sincero. Ele, olha, eu não gostava daquela vida de ir para a igreja, eu não gostava nada daquilo. Eu fazia tudo por obrigação e eu não amo a sua irmã. Mas ela é uma mulher boa, então eu serei um bom marido para ela. E aí o Crispim aceita, né? Eles se casam e tem filhos e ele então começa a ter uma vida boa. E aí, depois de um certo momento, ele começa a refletir, a analisar toda a sua vida, tudo que ele fez, tudo que passou, e a conclusão que ele chega, ele diz assim, que o que ele aprendeu de tudo isso é que ele teria que ter sido mais hipócrita, ele teria que ter mentido mais, ele teria que ter dito para sua tia que a camisola era da Maria Madalena, que aquele que estava assinado no bilhete MM era de Maria Madalena, que assim ele teria herdado toda a herança da tia. Então ele diz que a única coisa que ele fez de errado foi não ter sido hipócrita até o fim. E com isso ele encerra a história. Bom, agora a gente vai analisar os personagens da obra, começando por Teodorico. O Teodorico Raposo, ele é o narrador e o protagonista da história. Ele é um homem de duas faces. Ele tem um lado muito bonzinho, muito religioso e um lado interesseiro e festeiro. Durante a viagem para Jerusalém, ele acabou conhecendo a Mari, que ela deixou para ele como lembrança a sua camisola. E tem também o Padre Negrão, que foi quem herdou toda a herança da Titi. O personagem do Teodorico retrata bastante a imoralidade cristã e também como as pessoas fazem de tudo para conseguir o que elas querem. Por exemplo, ele virou servo dela praticamente, mas mesmo assim ele não conseguiu. Só que ele se dedicou muito a isso, ele foi muito hipócrita só para conseguir o que ele queria. E é o que muitas pessoas fazem ainda hoje em dia. E querendo ou não, o Teodorico cresce um cara preguiçoso. E preguiçoso porque ele poderia muito bem sair da casa de sua tia quando ele viu que não era aquilo que ele queria, né? Nossa, ser padre não é pra mim, não quero. Não. Mas não, ele preferiu ficar ali, inventar uma mentira. Lógico que ele ia passar dificuldade se ele saísse da casa, né? Ele ia passar. Mas seria questão de tempo, né? Até ele conseguir se reerguer e não precisava ter inventado toda aquela mentira. Bom, Teodorico, a gente pode, trazendo assim para as histórias brasileiras, a gente pode relacionar com um filme, né, que tem no Alto da Compadecida, que é o João Grilo, né, o personagem, que ele tira vantagem das pessoas, né, ele mente, ele engana as pessoas, e também Pedro Malazartes, que é uma história, né, brasileira, que ele também mente, tira vantagem das pessoas, mas esses personagens, eles já mentem, né, enganam para poder sobreviver, devido à seca do sertão, à miséria, né? Então eles tentam tirar vantagem para poder sobreviver, para poder ter um pão, né, o pão de cada dia, para conseguir se sustentar e passar a perna na fome, né? Já Teodorico não. Teodorico, ele mentia não é porque, eu preciso da herança, senão eu vou morrer. Não. Ele foi criado pela tia dele, a dona Patrocínio, que na história é conhecida como Titi. Ela é muito rica, muito religiosa e ela sempre incentivou ele aos estudos e à religião. A gente trazer para o nosso contexto, a gente pode assemelhar as pessoas que, de fato, elas são religiosas, só que elas deixam essa religiosidade falar sempre que elas devem fazer, elas levam isso ao pé da letra. Muitas pessoas acabam indo ao fanatismo religioso, acabam, né, indo por esse lado. Igual tem muitos grupos extremistas
de fanatismo religioso que levam tudo ao pé da letra e acabam sendo radicais, né? Isso é um tanto perigoso, mas infelizmente tem pessoas assim, né, que acabam tanto querendo fazer tudo o que é proposto que acaba esquecendo o principal fundamento, que é amar o próximo, né? Tanto que Titi não ama o próximo. A gente pode ver que ela é bem ignorante com os outros, né? E acaba condenando as pessoas de uma forma ou outra. Também tem os padres, que ao longo da história a gente vai conhecendo. O vô mesmo de Teodorico, né? Ele teve uma família, ele era padre, entendeu? Então aí a gente vê a hipocrisia, né? Que infelizmente tem muitos casos de padres que tem casos com mulheres, né? Até não só padres, como pastores, né? Assim, figuras que representam Deus aqui na Terra, mas que fazem muito atos maléficos à sociedade, né? Isso, infelizmente, acontece e muito. Ele tem um melhor amigo, Crispim, que ele conheceu no tempo de escola. E é importante lembrar que esse Crispim, ele vem representando a homossexualidade, né? Porque na história mesmo ele fala que eles ali ficavam de beijinhos, de conversinha, um com o outro. Então ele vem representando a homossexualidade nessa obra. Também tem outro amigo, o Topsius, que esse é muito estudioso e ele escreveu um livro. E o Teodorico foi um dos personagens desse livro. E também a Adélia, que foi o primeiro amor do Teodorico, a primeira paixão dele, só que ela acabou deixando ele depois que ele se afastou dela para obedecer a tia dele e também ele estudava direito, o que acabou afastando eles dois e ela abandonou ele. Bom, agora a gente vai falar um pouco da visão que Teodorico e o autor tinha a respeito da religião. Começando pelo fato de que Teodorico cita no começo do livro que seu avô era padre. Então você já não pode, né? É difícil ver padre casado, né? Nem pode isso, que dirá ter uma família, né? Filhos e netos. Aí ele segue falando do seu nascimento, que por coincidência, no dia que ele nasceu, foi o dia da morte de Jesus Cristo, e no dia que a mãe dele morreu, né, um dia depois, sábado de aleluia, é o dia que Cristo ressuscita. Então, no dia da alegria da ressurreição, tem a tristeza da morte da mãe dele, e no dia da tristeza, né, da morte de Jesus Cristo, tem a alegria do nascimento de Teodorico. Com o tempo foi passando e ele ficou sob os cuidados da sua tia, Titi. Dá pra ver que sua tia, ela é um tanto religiosa, na verdade ela é muito religiosa, conservadora e hipócrita. Por quê? Titi, ela era uma pessoa assim, se mostrava muito religiosa na frente dos outros, né? Toda hora tinha que rezar, e as missas, né? Até propôs Teodorico, falou que ele ia ser padre, né? Só que quando chegava na parte de praticar esse amor ao próximo, as orações, né, o temor a Deus, ela não fazia isso, ela falhava nessa parte. Ela condenava, né, os outros, assim, falava mal, não tava nem aí, tanto que tem um parente dela, o Xavier, que tava numa situação muito ruim, né, tava doente, a família tava passando uma necessidade terrível, e ela falou que não tava nem aí, quem mandou ele se meter com saias e que morra. Pra ela não vai fazer diferença nenhuma, né? E aí a gente vê isso, né? Essa hipocrisia, nossa, você é tão religiosa e não tá nem aí com o próximo, né? E o autor também, ele faz uma analogia a Deus. Porque assim que Teodorico chega na casa de Titi, o que todo mundo fala é assim: não pode falar não a Titi, tem que sempre falar sim, tem que ser feita a vontade de Titi. E aí nos remete naquela oração, né? Que seja feita a tua vontade.
Porém, o autor não explica o porquê que tem que ser feita sempre a vontade de Titi. Todo mundo só fala que tem que ser feito. E é igual, né, na oração também, não tem um porquê, entendeu? Tem que ser feita a vontade de Deus. Na visão, né, dessa crítica aqui da análise da obra. Bom, Teodorico também, ele é um tanto quanto hipócrita também, né? Podemos ver porque ele só estava interessado na herança, né? Ele só queria usurpar na herança da Titi, e por isso ele finge ser uma pessoa que ele não é, né? O tanto de tempo que ele perde tentando provar o que ele não é, entendeu? Dava muito bem para ele ter seguido rumo em outra coisa. Mas não, ele estava de olho na herança da sua tia. Bom, o jeito que ele tratava Jesus Cristo também, né? Não como alguém soberano, ele não tratava com uma certa hierarquia. Ele tratava como alguém normal. Tanto que ele via como um rival, ou seja, assim, como se fosse um inimigo da história mesmo, né? Um rival por conta da herança de Titi, né, que ficava entre ele e Jesus Cristo. E ele falou até, num pedaço do livro, falou, viu, mas você já tem tudo. Olha o tanto de igreja que você tem, revestida de ouro, o tanto de luxo que você tem, e você ainda tá de olho na minha herança. Entendeu? Ele fica bravo e não trata Jesus como alguém, um ser divino, né? Não, ele não tá nem aí. Quando ele finalmente chega a Jerusalém, que ele vai e tudo, faz a viagem, ele fica indignado com o tanto de gente que tá disposta a passar perna na outra, né? Porque elas veem, né, aquelas relíquias falando que era santa, que era de não sei quem, né? Passando a perna em outros fiéis na própria Terra Santa. Isso deixa um pouco de indignação pra ele, né? Nossa, onde já se viu fiéis tentando passar a perna em outros fiéis, não é? E aí, por fim, chega ao sonho que ele teve, né? Que ele tava no dia da crucificação de Jesus. E, na verdade, ele fala que não passou nada de um ato comum, assim, comum entre aspas, mas assim, não tinha nada de grandioso, porque o que aconteceu foi que ofereceram uma bebida a Jesus, uma bebida que fazia a pessoa adormecer e acordar depois de um tempo. E aí Jesus bebeu, e aí depois, no sepulcro, eles iam pegar Jesus e ele ia ressuscitar e tudo bem, né? Então ele fala assim que não tem nada de grandioso, não tem, nossa, ressuscitou porque foi milagre. Não foi milagre, foi tudo combinado, tudo esquema. Então ele fala que não tem por que tratar com essa grandiosidade, nossa. Eu acho interessante que o autor, na minha visão, ele não critica Deus em si. Ele critica a religião, a religiosidade. O fato das pessoas, né, serem tão religiosas, né, mas depois serem hipócritas e não colocar aquilo em prática, né. Bom, o nosso grupo gostou da história do livro, porém achou o livro, assim, muito longo, né? O fato de ter 5 capítulos longos, né, torna um pouco cansativo. Mas a história, assim, é bastante interessante e faz com que a gente pense, né, na sociedade atual e nos dias de hoje, né? Uma coisa assim, uma história que sai daquele padrão, né, daquele clichê. Nós gostamos, sim. Espero que você tenha gostado da nossa apresentação. Obrigada!